Professor Vanderlei Rebelo, hoje aqui é o nosso entrevistado. Professor, vamos mudar um pouquinho aqui a nossa toada. O senhor, como advogado criminalista, qual é a sua opinião a respeito das audiências de custódia? Elas estão cumprindo o seu efeito? Elas estão sendo bem recepcionadas e bem aplicadas pelo judiciário? Qual é a sua visão das audiências de custódia? Desembargador, eu acho a iniciativa, eu acho a ideia excelente. Eu acho que isso permite que haja um conhecimento do juiz, do acusado. Existe uma chance do acusado se esclarecer, prestar seus esclarecimentos de imediato. Existe uma possibilidade muito grande de se evitar a pena privativa de liberdade imediatamente prematura, do meu ponto de vista, né? Que o que era para ser uma exceção hoje está se tornando uma regra, né? Todo mundo está sendo preso aí e N casos sem a menor necessidade. Agora, eu acho que essas audiências, elas ainda têm acontecido de uma maneira tímida, principalmente no interior aí, né? Que eu ouço falar, porque eu frequento aí as subseções da OAB, né? E eu ouço as reclamações dos advogados. Então, eu acho que isso eu acho que o Poder Judiciário, o Tribunal de Justiça, por seu presidente, deveria orientar os juízes de todas as comarcas no sentido de implementar isso com mais eficiência, mais rigor, mas eu sou francamente favorável a essas audiências. Eu acho que ela evita injustiça. Nós estamos aí com o nosso repórter de campo, Silvio Augusto, que costuma ouvir o povo na rua. Então, Silvio Augusto, bom dia, Silvio Augusto, seja bem-vindo. Feliz 2016 para você. Para o senhor também, doutor Ciro, bom dia a todos os ouvintes aí do programa Encontro com a Justiça. Doutor Ciro, eu me encontro aqui com a dona Maria de Cássia e ela tem uma pergunta a fazer para o programa. Dona Maria de Cássia, bom dia. Bom dia. Bom dia para o senhor também, seu filho. Muito obrigado, dona Maria. Que bom que a senhora está nos ouvindo aí. É um privilégio ter a senhora como nossa ouvinte e nossa interlocutora aí com o povo. Muito obrigada. Prazer todo mês, sabe? Eu gostaria de saber uma coisa. Eu tenho um sobrinho que ele usa droga. Ele deixa minha irmã muito nervosa, porque nós fica tentando internar ele, mas nós não conseguimos internar ele. A gente queria saber o que a gente precisa de fazer para a gente conseguir livrar ele disso. Entendeu? Porque esse sofrimento muito grande para a família inteira. Nós sofremos muito. Aí então, doutor Ciro. Excelente pergunta. Excelente pergunta, minha conterrânea. Pelo nosso sotaque a gente já se identifica. Somos lá do Nordeste, não é isso, Cássia? Justamente, mas só que não via há muito tempo. Mas nós não perde o sotaque. É uma alegria muito grande. Vamos ver aqui, o professor Vanderlei Rebelo vai tentar, porque é uma dificuldade muito grande esse tipo de orientação. Mas vamos ouvir o nosso entrevistado, do professor Vanderlei Rebelo. Essa é a pergunta de sempre, de todo dia que a gente ouve. Eu sou do Conselho Estadual de Políticas Públicas sobre Drogas do Governo do Estado e sou vice-presidente lá. A gente tenta implementar a criação dos conselhos municipais. E hoje em dia, nos nossos mais de 92 municípios, salvo engano, apenas 20 e poucos têm os conselhos municipais. Quer dizer, ela pode procurar ajuda num conselho municipal, ela está aqui no Rio de Janeiro. Ela pode procurar ajuda no Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas, a Alerj... Não, ela não está no Rio, ela está... Onde é que ela está, Silvia? São Gonçalo? É São Gonçalo. Ela está em São Gonçalo. Se for São Gonçalo, o Conselho Municipal é super eficiente de lá. A representante de São Gonçalo no Conselho Estadual faz um trabalho belíssimo. Então, se ela for no Conselho Municipal de São Gonçalo, procura através da prefeitura onde fica, com quem falar. Ela vai obter orientação de como ajudar a tentar levar o filho dela para tratamento. Psicológica, médica. Isso, né? Mas o mais importante é que ele tem que querer. Se ele não quiser, não adianta nada. Então ela primeiro tem que convencer o filho de que ele precisa de ajuda, e se ela conseguir e ele aceitar procurar ajuda com ela, vai no Conselho Municipal de São Gonçalo, que é uma turma super eficiente que tem lá. Então Maria de Cássia, aí em São Gonçalo, o Silvio vai te ajudar a localizar. Existe um Conselho Municipal
de apoio a dependentes de drogas. Então, a família deve procurar fazer uma entrevista, convencer o rapaz de que é necessário, é importante para ele, para a família, fazer esse tipo de tratamento. Vai ter um acompanhamento psicológico, uma orientação, uma troca de experiência com outras vítimas das drogas. Então, esse é o caminho, viu, Maria de Cássia? Muito obrigado pela sua participação, querida. Muito obrigada. Mas esse moço que você falou é esse que está aqui comigo, né? Esse moço é o Silvio Augusto, esse rapaz simpático que está aí do seu lado. Ele vai lhe orientar onde fica o Conselho Municipal de Dependentes Químicos, tá bom? Tem aí em São Gonçalo. Silvio, essa é uma tarefa para você. Não me decepcione. Missão dada, missão cumprida. Obrigado, Silvio. Mas vamos voltando aqui, Vanderlei, àquela questão da audiência de custódia. Eu, como desembargador do crime da 7ª Câmara Criminal, eu tenho visto isso aqui, é uma comédia, porque tem na capital, mas não tem no interior. Então, é um direito fundamental, porque está na Constituição, relativo, porque só se aplica àqueles presos da capital. Isso é um absurdo. Isso é mais uma obra da administração Luiz Fernando Ribeiro de Carvalho. E nós temos que aturar isso aí. Né? E calado, porque se falar ele demite, né? Mas eu, como não tem mais o que me demitir, eu continuo falando aí. Meu moderador até ficou calado aí. Mas você tem toda a razão. Não tem, é um direito fundamental relativo, porque só existe na capital. Não existe audiência de custódia por aí. É preciso que a lei, a Constituição, seja aplicada em todo o Estado. Não pode ser só na capital, isso é um absurdo. Mas mesmo assim, na capital, ela tem sido aplicada a contento, conforme a legislação determina, conforme o Tratado Internacional de Direitos Humanos determina, ou ainda está faltando muito? Não, eu acho que ainda falta. Está sendo aplicada, eu até falei timidamente, ainda falta muito, porque vários casos simplesmente passam esquecidos dessas audiências de custódia. Eu conheço vários casos. Então, eu acho que tem que haver uma implementação efetiva das audiências de custódia, até porque, como Vossa Excelência disse, é lei, né? É direito, principalmente, é direito humano fundamental já, previsto em Constituição. Então, eu acho que está na hora do tribunal se empenhar nesse sentido. Eu não atuo na área criminal há décadas, mas a ideia que eu tenho é que essa audiência vai frutificar quando, antes do preso se comunicar com o juiz, ele se comunicar com o seu defensor. Porque está arriscado ele levar uma versão que vai ser deduzida a escrito, né, dessa audiência, pode até prejudicá-lo no futuro. Eu não sei se na audiência nossa aqui, se esse preso que vai ser apresentado ao juiz, se ele antes se entrevista com o defensor. É isso, não? Não é sempre. Por quê? Porque hoje em dia a polícia não está tão preocupada assim em dar esse direito ao preso, né? Eu acho que eles, na maioria das vezes, eles procuram ouvir rapidamente ali, não deixam se entrevistar com o advogado, porque eles tentam obter informações, denúncias de aqueles acordos, delações premiadas, esse troço todo que está em moda, né? Essa audiência de custódia, na verdade, ela foi implantada aqui por uma importação do sistema americano, não? Porque no sistema americano, pelo que eu sei, o preso ele é levado ao juiz na manhã seguinte ao caso, ou à noite seguinte, no juizado de instrução mínima, e que ele vai ser apenado com a prisão, ou vai ser multado, ou vai ter alguma, já recebe algum tipo de apenação. Isso. Não é o nosso caso aqui. E aqui é só para definir o status da liberdade dele. Quer dizer, é uma importação capenga, na verdade. Capenga. Agora, eu acho que nós não teríamos condições de adotar o modelo americano. Nenhuma. Eu acho que nós estamos fazendo um meio tupiniquim. Você teria que então, a que se refere o doutor Ciro, ele é esporádico, nem sempre se consegue atingir os objetivos, mas uma coisa é certa, nós teríamos que ter aquele juiz de instrução de 24 horas. Exatamente. Ele tem 24 horas, porque em determinados estados, isso por razões que não vem aqui a apelo, eu conheço. Em alguns estados, pela legislação varia de estado para estado. O fato é que em alguns estados, nos que eu conheço,
preso, o fato ocorreu, a apresentação ao juiz não é no dia seguinte, não é na mesma hora, quando é possível, né? Porque às vezes tem que ser levado. Agora, o que me aparece aqui, Vanderlei, como advogado, me diga aqui, eu veja bem, não milito nessa área, é que a audiência de custódia, ela é um atestado de falência do auto de prisão em flagrante. Com certeza. Quer dizer, você não pode confiar no que a autoridade policial colocou no papel. É preciso que o juiz veja o preso para confirmar ou não o que está no auto de prisão em flagrante. Porque o juiz, né, é como um interrogatório, né? Ele vai ter aquela primeira impressão, ele vai ouvir o preso. Mas não vai ser nem o juiz que vai julgá-lo depois. Não. Provavelmente não. Isso é mais um absurdo da audiência de custódia. Para que o ouvinte não fique, porque esse é um assunto eminentemente técnico, né? Eu mesmo, desembargador José, eu não sei se é a falência do auto de prisão em flagrante ou a falência da metodologia do uso da prisão em flagrante, porque o auto de prisão em flagrante sempre determinou a apresentação ao juiz, sempre. Isso não é novidade. Não, mas a apresentação do auto e não da pessoa. Mas aí veja, ouvinte, como é terrível isso. A apresentação do auto não precisava da pessoa. Deixa eu ver o que está vendo. Mesmo sem ver a pessoa, o juiz era capaz. Agora, imagina num plantão de 300 presos. Qual é a impressão que o juiz vai ter de cada preso? Para liberar ou não? Isso é um faz de conta, isso. Estou enganando de novo a população. É um faz de conta, mas é uma chancezinha que o preso tem. Sim. Olha, gostei da palavra do professor agora, ouvinte, sabe por quê? Porque nós estamos num pessimismo muito grande. O nosso país é alvo de ataques imperceptíveis, né? Sobre isso nós um dia até poderemos falar. A baixa do barril do dólar é um ataque ao nosso país. Depois eu explico por quê, um dia, se houver oportunidade. Mas o nosso país, por exemplo, o que aconteceu lá em Mariana foi terrível, é uma coisa horrorosa, mas não tem a dimensão que se quer dar. Aliás, os peixes já voltaram e ninguém diz isso. É porque, assim como o nordestino, os peixes são, antes de tudo, um forte. Mas, professor, vamos tratar desse assunto em prisões, né? 45% dos presos no Brasil são presos provisórios. Há necessidade disso, professor? Não há. Esse é um dos motivos. Primeiro que a gente tem que levar em consideração que acho que nós já passamos a Rússia em número de presos. Acho que nós já estamos em segundo ou terceiro lugar, perdendo só para a China e para os Estados Unidos. Então, nós temos, vamos dizer, 700 mil presos no nosso país, mais ou menos, e nós temos 400 mil vagas. E aí, como é que fica isso? Fora os mandados de prisão, que são mais de 200 mil. Se cumprir, acabou, explodiu. Então, essa é a resposta que eu tenho para te dar. É óbvio que isso não devia estar acontecendo. Deveria haver um mutirão, uma limpeza no sistema penitenciário e tirar efetivamente quem não tem necessidade de estar lá dentro. Que a gente sabe que existem centenas, milhares de presos que estão dentro do sistema penitenciário com condutas não tão graves assim que justificassem essa prisão antes do trânsito em julgado de uma sentença condenatória. E por quê? Porque são pobres, porque não têm advogados, porque a defensoria pública não se empenha e por N razões. Então eu acho que nós temos um sistema penitenciário inchado, não apenas no Brasil todo, mas no nosso estado do Rio de Janeiro, que nós já passamos dos 40 mil presos aqui e nós temos 27 mil vagas. E nada acontece, nada se faz, e a tendência é aumentar o número de presos e aparentemente diminuir a saída dos presos, porque, por exemplo, o Conselho Penitenciário não fala mais em livramento condicional, não fala mais nos benefícios, não fala mais em nada, então fica tudo lá nas mãos do Ministério Público, junto da Vara de Execuções Penais.
E aí as saídas diminuíram muito, a concessão dos benefícios, os decretos de final de ano, que colocavam a visão do muita Ministério gente... Público é outra, né? É do encarceramento. Então a política é essa, lamentavelmente é essa. Hoje, inclusive, o Conselho Penitenciário do Estado do Rio de Janeiro, por exemplo, não vou fazer nem política, mas é uma promotora, e das mais rigorosas. Então eu acho que a tendência é piorar. Mas qual é o papel aí para os nossos ouvintes entenderem do Conselho Penitenciário e como ele é formado? O Conselho Penitenciário é um conselho formado por várias entidades, inclusive a OAB, conselhos estaduais de saúde, de política, de psicologia, etc. Membros juristas, tem membro das pastorais, penais, esse troço todo. E eles antigamente falavam nos benefícios, graça, indulto, anistia, livramento condicional, progressão de regime, etc. E hoje em dia não fala mais em nada, tudo isso foi excluído, e eles hoje só cumprem o livramento condicional daqueles pouquíssimos que recebem o benefício, ou vão fazer uma inspeção ou outra. Então tiraram esse papel do Conselho Penitenciário, que ele fazia o quê? Examinava o processo e mandava um parecer para o juiz. Não que o MP não fosse ouvido, mas o juiz já receberia aquele processo com duas opiniões, do Conselho Penitenciário e do MP. E é claro que naquela época os benefícios eram muito mais concedidos do que hoje, que tiraram essas atribuições do Conselho Penitenciário. Dessa postura da Defensoria Pública no final do ano, agora 2015, de impetrar mais de 5 mil habeas corpus, né, no sistema, alegando que já teriam direito, os presos? O que você achou disso? Eu acho corretíssimo. Eu acho que tem muito mais de 5 mil, né? No universo de 40 mil presos aí, deu resultado? Que eu saiba, não. Alguns devem ter sido soltos, mas o sistema penitenciário continua inchado. O resultado eu vou até procurar saber. Não deu o resultado esperado por dois motivos. Primeiro, que a Defensoria Pública fez isso assim, quase como uma ação política no final do ano, como quando a Defensoria Pública devia fazer isso sistematicamente. Não devia fazer isso como uma política de protesto, como foi tomada pelo Judiciário. E também não deu certo porque o Judiciário, uma grande parcela dos meus companheiros, se veem como agentes de segurança pública e não como garantidores do direito e da lei. Então, como agente de segurança pública... Não pode libertar. Não pode libertar. Então, ficaram assim, na minha Câmara mesmo, a 7ª Câmara, que é uma Câmara liberal, nós tivemos aí quase que 90% dos habeas corpus que foram rejeitados in limine, né, monocraticamente, né, por esse motivo. É verdade que a Defensoria Pública, ela fez 5 mil habeas corpus, mas ela fez um papel, um padrão, só preenchia nome, né? E realmente não foi uma coisa bem feita. Foi mais um impacto político. Foi um impacto político. Eu espero que essa política continue, mas que seja rotineira, né? E nós vamos agora para um pequeno intervalo e voltamos depois com a pergunta do desembargador Rogério de Oliveira.